Olá, meu querido, como você está? Firme nos estudos? Focado no seu resultado? É isso aí. Com a equipe Alfa Concursos, eu tenho certeza que você vai atingir o seu objetivo logo, logo. Só tem que ter persistência, perseverança, tem que manter o seu estudo no mesmo ritmo, sempre melhorando, sempre crescendo em conhecimento e com certeza você vai atingir o seu resultado. É questão de tempo, tá? Então tem que ter paciência e continuar lutando, tá? Mas tem que trabalhar forte e tem que estudar pesado, porque senão você não vai chegar lá, beleza? E para a gente tentar aperfeiçoar o seu estudo, dar uma refrendada em tudo aquilo que você aprendeu, nós vamos resolver alguns exercícios agora de direitos fundamentais. Estamos trabalhando direitos individuais, ok? Vamos ver algumas questões que envolvam aí o direito à liberdade, direito à vida, direito à igualdade, alguns temas dos direitos individuais aí. Tranquilo? Podemos começar então? Vamos ler a primeira questão, que já aparece na sua tela. No tocante aos direitos e deveres individuais e coletivos, é correto afirmar que: letra A. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Letra B. Constitui crime afiançável e prescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Letra C. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados ao juiz competente após 5 dias de sua prisão. Letra D. É proibida a prestação de assistência religiosa nas entidades militares de internação coletiva. E letra E. Ninguém será privado dos direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, sendo lícito invocá-las para eximir-se de obrigação legal a todos imposta. Pois é, você vê que são várias assertivas que falam dos direitos individuais, cada uma delas aí com os seus detalhes, falando de um determinado tema. Vamos tentar descobrir a certa e depois vamos analisar as demais para ver o que existe de errado. A primeira assertiva, a assertiva A, ela fala da chamada liberdade de expressão, pode ser artística, intelectual, e ela fala que essa liberdade independe de censura, né, ou licença. Essa assertiva está correta, segundo o artigo 5º da Constituição. Tá? Liberdade artística, ela é a liberdade de expressão, ela independe de censura ou licença. O texto constitucional ele traz um amparo muito forte, até porque quando a Constituição foi editada em 88, nós estávamos passando por um momento de transformação, saindo de um momento de ditadura para a democracia. A liberdade de expressão era algo que era amplamente almejado pelos indivíduos, razão pela qual existe essa ampla proteção, dizendo, olha, ela é independente de censura ou licença. Tá? Então, questão que está certa, nós achamos a nossa assertiva correta, que é a letra A, que está refletindo o que a Constituição já nos ensinou, beleza? A letra B, ela trabalha com um tema aqui muito cobrado em prova dos crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia ou imprescritíveis. Ela trouxe um crime aqui, trouxe o crime de ação de grupos armados. Só que ela comete um equívoco aqui, né? Ela fala que o crime de ação de grupos armados é afiançável e prescritível. Gente, isso aqui é um peguinha que você tem que ter muito cuidado em prova, principalmente em provas da FCC. O cara tira ali uma palavrinha, tira uma letra e torna a assertiva errada. Ele, ao invés de falar que era inafiançável e imprescritível, ele falou afiançável, prescritível. Questão errada. Questão ultra mega power errada. Espero que você tenha visto este peguinha. Tranquilo? Essa letra C traz um equívoco aí fantástico. Ela diz que no caso da prisão, o juiz deve ser informado acerca da prisão de uma pessoa 5 dias depois que ocorreu a prisão. Para tudo. Prisão, meu querido, restringe liberdade de locomoção. Como o direito fundamental é muito importante, ele não pode simplesmente ficar 5 dias ali sem que o juiz saiba da sua prisão. Porque prisão ilegal tem que ser imediatamente relaxada. Logo, ela tem que ser imediatamente informada. Ok? Então, prisão, prender alguém, tem que haver informação imediata ao juiz, senão no prazo de 5 dias. Questão errada. A letra D também comete um equívoco clássico, dizendo que é proibida assistência religiosa em entidade de internação coletiva. Para tudo. A Constituição, pelo contrário, ela determina, no artigo 5º, que haja assistência religiosa em entidades de internação coletiva. Tá? Então, essa questão aí está errada. Essa questão também é uma questão bacana. Essa questão
ela diz que a pessoa pode utilizar-se da sua prerrogativa de liberdade religiosa para não cumprir prestação fixada em lei e obrigada a todas as pessoas. Né? A Constituição, ela diz que no caso de uma obrigação imposta a todos e a pessoa por conta da sua preferência religiosa não opte por ela, ele deverá cumprir a prestação alternativa. Então a letra E também está errada. Tranquilo? Então achamos aí a nossa resposta correta, que está na letra A, dessa primeira questão que nós resolvemos. Tranquilo? Veja que os detalhes estão na modificação de uma palavra ou mesmo de uma letra dentro das assertivas. Prestou atenção, você não perde uma questão da FCC na sua prova, que é uma prova mais fácil. Beleza? Mas tem que ter prestado atenção. Ok? Vamos para mais uma questão? Dentre outros, a Constituição Federal estabelece como direito e dever individual e coletivo que, letra A, a prática de racismo constitui crime afiançável e prescritível, sujeito a pena de detenção nos termos da lei. A expressão da atividade intelectual, científica e de comunicação depende, em qualquer hipótese, de censura ou licença da autoridade competente. Letra C. A criação de cooperativas depende de lei específica e o seu funcionamento de autorização do Poder Executivo estadual. Letra D. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados, judicial ou extrajudicialmente. E letra E. É plena a liberdade de associação, inclusive de caráter religioso e paramilitar de segurança. Essa questão ela também procura achar a questão correta e, como você pode estar percebendo aí na sua leitura, ela está cheia de detalhezinhos que podem trazer trabalho para você na hora da resolução da questão. Mas você vai ver que a resposta é bem simples, é bem tranquila. É só ficar atento que você não perde uma questão como essa. Vamos analisar as assertivas? Na letra A, ele fala que o racismo é prescritível, afiançável e sujeito a pena de detenção. 3 erros. O racismo ele é imprescritível, inafiançável e sujeito-se a pena de reclusão. Ok? Então aqui 3 errozinhos onde o examinador ele mexe no texto constitucional para tentar sacanear você. Cara, prestou atenção, não tem como errar. Tranquilo? Prestou atenção, você vai acertar com certeza a questão. Letra A, então, questão errada. A letra B, ele vai falar da liberdade de expressão, dizendo que depende de autorização, de licença, depende de censura. Está errado. Liberdade de expressão independe de censura ou licença. É o que a Constituição diz, trazendo aqui uma máxima efetividade para esse dispositivo. Tranquilo? Então, letra B também está errada. A letra C vai falar da criação de cooperativas, que segundo a Constituição Federal, ela tem que ser prevista em lei, as formas de criação das cooperativas. Beleza, então tem que ser prevista em lei, mas independe de autorização do poder público. Então, criação de cooperativas é livre, independe de autorização. Também outro peguinha colocado nessa assertiva aí, o que torna errada mais uma assertiva equivocada. Já a letra D, que fala aí de representação por meio das associações, né, dizendo que as associações podem representar nas questões tanto judiciais quanto administrativas, ela reproduz o texto constitucional de forma coerente, de forma correta. Letra D é a nossa resposta dessa questão aí, ok? As associações, elas têm esta competência determinada pela Constituição Federal de representar os seus filiados judicialmente ou extrajudicialmente. O termo extrajudicialmente pode aparecer na sua prova como administrativamente. Só ficar atento que você vai acertar essa questão. E a letra E, ridículo peguinha aí, ele fala que é plena a liberdade de associação, dizendo que pode haver uma associação religiosa e de caráter paramilitar, sendo que a Constituição Federal proíbe, ela veda a associação de caráter paramilitar. Tranquilo? A associação religiosa pode ter, mas paramilitar não pode não. Questão errada. De forma que a resposta correta dessa questão é a letra D de dado. Nossa assertiva correta aí. Tranquilo? Viu que não tem erro? E olha só que interessante. Uma máxima que você deve aprender e levar para o seu estudo quando você estiver se preparando para questões e para provas da FCC. A FCC é uma banca que ela tem como peculiaridade uma repetição de questões constantemente.
Ela pega a mesma, cara, eu já encontrei, só para você ter ideia, eu já encontrei questão idêntica, comando e até a posição das assertivas em provas diferentes, que ocorreram no mesmo ano. Então, a FCC ela trabalha muito com essa questão do banco de questões, onde as assertivas elas se repetem. É tipo assim, eu não quero ter trabalho de ficar criando questão, então eu sempre vou reproduzir uma questão já utilizada e vou tentar aperfeiçoá-la, trazer uma informação de forma diferente. Tá? Um peguinho diferente, muda uma palavra aqui, outra ali. Mas é muito comum questões repetidas na prova da FCC. Fique atento com isso. O seu estudo ele tem que se pautar pela leitura constante da Constituição Federal, porque é isso que vai fazer você passar no seu concurso realizado pela Fundação Carlos Chagas. Tranquilo? Vamos resolver mais uma questão? No tocante aos direitos e deveres individuais e coletivos, considere as seguintes assertivas. 1. É plena a liberdade de associação para fins ilícitos, permitida de caráter paramilitar. 2. A criação de associações e na forma da lei de cooperativas dependem de autorização. 3. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas por decisão administrativa. 4. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. 5. São assegurados, nos termos da lei, a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. Está correto o que se afirma apenas em... Essa questão é a típica questão que todo aluno gosta de encontrar numa prova, não é verdade? É aquela questão assim, ou você sabe tudo ou você acaba tendo problemas para resolvê-la. Por quê? Porque além de julgar as assertivas, depois você vai ter que combinar as assertivas que estão certas e as que estão erradas. E aí você tem que ter muita atenção. Porque se você não vê o detalhezinho de uma, não adianta ter encontrado 4 se você não achou o 5º detalhe. Tá? Então é um tipo de questão que você tem que ter muito cuidado mesmo e fazer com bastante atenção. As provas da FCC, elas prezam pelos detalhes, né? Então é nos detalhes que você pode cair numa prova dessa aí. Vamos analisar cada assertiva então, para verificarmos qual das proposições ali estão corretas. A assertiva 1 é uma assertiva interessante, em que ela vai falar da liberdade de associação e ela diz assim, permitida a de caráter paramilitar. Pronto, achamos o erro da questão. Ao invés de permitida, a Constituição diz que é vedada. Não pode existir associação de caráter paramilitar. Então aqui é o nosso erro, o nosso foco de atenção, ok? Ao invés de permitida, deveria ser vedada. Questão 1, errada. A 2, ela fala que a criação de associações de cooperativas depende de autorização. Outro erro. A Constituição diz que independe de autorização. Então, nesse detalhezinho aqui, nós encontramos o erro dessa assertiva número 2. Assertiva errada. A 3 chega a ser ridícula, dizendo que as associações podem ser dissolvidas por decisão administrativa. Está errado, meu querido. A Constituição exige que para tanto dissolver quanto para suspender essa atividade de uma associação, haja decisão judicial. É isso que a Constituição diz, é isso que você tem que responder. Questão 3, errada também. Já nessa assertiva 4, nós temos uma proposição chamada requisição administrativa, que está prevista no artigo 5º, que é quando uma propriedade privada ela pode ser requisitada pela autoridade competente em situações de iminente perigo público, garantindo seu proprietário e indenização ulterior. Questão correta sob a luz do texto constitucional. Ele praticamente reproduz o texto constitucional nessa assertiva número 4, tá? Então, achamos a nossa primeira questão correta aí. A assertiva 5, também corretíssima, que vai trabalhar aqui com a chamada propriedade autoral, né, sobre as obras produzidas. Então, aqui é uma questão muito interessante, reproduzir o texto constitucional, também informação correta. Desta forma, das 5 assertivas apresentadas na questão, apenas 2 estão corretas, que é a assertiva 4 e a assertiva 5, levando-nos a marcar como alternativa correta a letra E. Então, resposta correta é a letra E, assertivas 4 e 5, as únicas assertivas corretas. Tranquilo? Você percebeu que você precisa estar com conhecimento bem amplo, bem aprofundado de tudo, principalmente do texto constitucional, para que você consiga visualizar todos os erros possíveis nas assertivas, beleza? Vamos para mais uma questão então?
De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, com relação aos direitos e garantias fundamentais, é correto afirmar: letra A. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, trânsito em julgado. Letra B. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, sendo intransmissível aos herdeiros em razão da pessoalidade existente. Letra C. A criação de associações e, na forma da lei de cooperativas, dependem de autorização, sendo permitida a interferência estatal em seu funcionamento, visando a garantia da ordem pública. Letra D. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei do país de origem, sempre que não lhe seja mais favorável a lei do último domicílio do decujus. E letra E. São a todos assegurados, mediante pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa do direito de esclarecimento de situações de interesse pessoal. Vamos analisar agora qual assertiva dessas aí que está em conformidade com o texto constitucional. A assertiva A, que vai trabalhar com a dissolução, suspensão da atividade de associação, que está corretíssima, trabalhando aí com a literalidade do texto constitucional, ok? Então, a letra A é a nossa resposta correta, pois está em conformidade com o previsto no artigo 5º, que exige decisão judicial para a dissolução ou suspensão das atividades de uma associação. A letra B, ela comete um equívoco aí quando diz que é intransmissível aos herdeiros os direitos do autor. Tá? Então, a Constituição ela permite que os direitos do autor sejam transmissíveis aos herdeiros. Então, nessa palavra aí nós temos o erro da letra B, questão errada. Na letra C, quando ele fala das atividades de associação e de cooperativas, ocorrem dois equívocos aqui nessa assertiva. Primeiro, que ele diz que depende de autorização. Tá? A Constituição diz que independe de autorização a criação de associações ou cooperativas. O segundo erro que nós encontramos nessa assertiva é porque ele diz que pode haver interferência, tal, está errado. A Constituição diz que não pode interferir nela. Tá? Dois erros que tornam essa assertiva errada. A letra D também tem uma bisonhada aqui feia, quando diz que poderá regulamentar a sucessão de bens de estrangeiros situados no Brasil, ou a lei brasileira, ou ele diz aqui a lei do último domicílio do decujus. A Constituição não diz isso. A Constituição diz que regulamenta a sucessão de bens de estrangeiro no Brasil, ou é a lei brasileira, ou a lei pessoal do decujus. Ou seja, pessoal do decujus é a lei do seu país, sendo ele estrangeiro. Tranquilo? Então a letra D também está errada. A letra E, ela também contém um erro, porque aqui trata-se do direito de certidão, que está junto com o direito de petição. Tanto de petição quanto de certidão, previsto no artigo 5º, independe do pagamento de taxas, tá? E aqui ele fala que tem que pagar as taxas. Questão errada. Você deve estar percebendo como que é simples a verificação dos erros nessas questões da FCC. É simples, desde que você tenha conhecimento suficiente da Constituição Federal, tá? Se você não tiver leitura boa da Constituição, você vai ficar em dúvida em uma, duas questões, porque os peguinhos são muito sutis. Você tem que estar bem afinado para conseguir visualizá-los. Tranquilo? Então, nessa questão aí, resposta certa, letra A. Beleza? Então, podemos resolver mais uma? Mais uma questão, já aparece na sua tela. A Constituição Federal prevê o direito à livre manifestação de pensamento, preservando também o anonimato. Aqui eu trouxe para você uma assertiva do CESP, é só para a gente analisar a assertiva sozinha, que é muito interessante, porque ela facilita o nosso estudo quando a gente está se preparando para um concurso público. É você tentar visualizar cada peguinha em cada uma das assertivas. Isso aqui dá para a gente ver isso. O que você acha? Que ela está certa ou está errada? É uma questão que está errada, né? Ela está errada porque ela trouxe aqui um peguinha bem sutil, quando diz que preserva também o anonimato. Tá? A Constituição diz que é vedado o anonimato. Eu coloquei essa questão, apesar de ser do CESP, porque ela tem um perfil muito parecido com a FCC. Né? Então, para você que está se estudando para esses concursos que tem provas tipo da FCC, como por exemplo da Consuplan, ou mesmo um concurso da FCC, da Sesgran Rio, FGV, você vai trabalhar sempre com questões que prezam pela literalidade do texto constitucional.
Então o peguinha vai vir mais ou menos assim, tá? Questão errada essa do CESP aí, e que você não pode descuidar, senão ela te engole. Tranquilo? Perfeito? Mais uma assertiva então. Um deputado federal subiu à tribuna da Câmara dos Deputados para defender um projeto de emenda constitucional com a finalidade de instituir a pena de morte no Brasil. O deputado, durante seu discurso em plenário, no momento em que informava aos colegas da proposta realizada, disse que discordava da vedação constitucional absoluta da pena de morte, com referência à situação hipotética acima apresentada, aos direitos fundamentais, em especial o direito à vida, julgue os itens que se seguem. O projeto de emenda constitucional é de duvidosa constitucionalidade, já que não se admite emenda constitucional que tenha por fim abolir direitos e garantias individuais. O que vocês acham dessa assertiva? Ela está certa ou está errada? Veja que a questão trouxe uma historinha, né, um caso concreto, e depois ela pede para você verificar se ela está certa ou errada. Muito comum em prova de concurso, tanto do CESP, como provas do estilo da FCC, de marcar alternativa, encontrar a alternativa correta, de múltipla escolha. Ela coloca um caso concreto e tenta levar você a uma confusão na medida que você tente achar a resposta correta. Tá? O que você acha dessa questão? Está certa ou errada? Então, essa questão está certa, né? E por que ela está certa? Porque o deputado, de fato, ele não pode propor uma emenda criando hipóteses de pena de morte, pois o direito à vida, por ser um direito individual, está protegido pela chamada cláusula pétrea. A cláusula pétrea é uma barreira de proteção que impede a edição de emendas constitucionais, ou mesmo a propositura de emendas, que visem abolir esses direitos e garantias, ok? Então, direito à vida, ele não pode ser abolido da Constituição. Criar novas hipóteses de pena de morte é abolir o direito à vida, por isso que não pode, por isso que fere a cláusula pétrea. Tranquilo? Equivocou-se o deputado ao dizer que a Constituição Federal de 88 veda a pena de morte de forma absoluta, pois a Constituição Federal admite a pena de morte em caso de guerra declarada, desde que atendidos os requisitos constitucionais. E aí, o que você acha dessa assertiva? Ela está certa ou está errada? Então, é mais uma assertiva bacana, né, que se refere a este caso concreto que eu li para vocês. Então, essa questão também está certa, né? E por que está certa? Porque o bisonho do deputado, ele, além de propor uma emenda criando pena de morte, ele não sabia que já existia pena de morte regulamentada na Constituição Federal, que é a pena de morte excepcional no caso de guerra declarada, ok? Então, questão muito bacana que você deve lembrar. A pena de morte, ela é proibida em regra no direito brasileiro, mas será permitida em caso de guerra declarada, conforme prevê o artigo 5º da Constituição Federal. Tranquilo? Questão legal, questão muito bacana sobre o direito à vida. Beleza? Vamos então para mais uma questão? Em razão do caráter absoluto do princípio da isonomia, não se admite o estabelecimento de proibições relativas ao acesso em determinadas carreiras por critério de idade. Essa é uma questão bacana, uma questão que já alia doutrina e jurisprudência. Eventualmente a FCC, a Sesgran Rio ou mesmo a FGV, ela pode estar trabalhando questões desse tipo aí, tá? A Consulplan também, ela pode trazer uma questão que trabalha com detalhes doutrinários, como essa aí, ou mesmo jurisprudenciais. O que você respondeu nessa questão, certo ou errado? Querido, essa questão está errada, né? E ela está errada por quê? Olha só, o princípio da isonomia ou igualdade, ela prevê igualdade entre as pessoas. Só que a igualdade na doutrina brasileira e até na nossa Constituição, ela vai ter duas vertentes ou duas perspectivas. Nós temos uma igualdade sobre o foco formal, que é aquela igualdade jurídica, aquela igualdade que todas as pessoas são tratadas da mesma forma. Mas nós também temos uma igualdade chamada de igualdade material, que é aquela igualdade efetiva, é aquela igualdade que preza pela realidade das relações sociais. Ora, igualdade material e igualdade formal são duas abrangências da igualdade. E elas permitem que o legislador, na hora de fixar as regras, tenha uma flexibilidade maior na criação de alguns institutos, como, por exemplo, o tratamento diferenciado de acesso a cargo público em razão da idade. É possível fixar tratamento diferenciado para acesso a cargo público em razão da idade? Sim, é possível. E por que é possível? É possível porque em alguns cargos públicos
existe a necessidade de termos idade, por exemplo, menor ou mesmo idade maior. Exemplo, para você fazer parte da polícia militar de algum estado da federação. Ora, um policial militar ele tem que ter vigor físico, ele tem que ser uma pessoa jovem. Então eu posso restringir a idade limitando-a a, por exemplo, 28 anos de idade. Essa restrição ela existe para que você selecione candidatos que atendam o perfil do cargo. Agora, se eu quiser, por exemplo, selecionar alguém para ser conselheiro de um tribunal de contas, eu posso restringir a idade? Também posso. Se o cara vai ser conselheiro de um tribunal de contas, eu preciso de uma pessoa mais experiente, não é verdade? Então eu vou exigir, por exemplo, a idade mínima de 35 anos de idade. Vocês entenderam? Então, havendo a necessidade, eu posso dar um tratamento diferenciado, dependendo do caso. Agora, segundo o STF, para que você fixe esse tratamento diferenciado, tem que observar 2 critérios. Primeiro, tem que estar em lei. Tem que ser fixado na lei do cargo. Segundo, tem que ser necessário aquele cargo a fixação desse critério de idade diferenciado. Beleza? Então, questãozinha bem bacana que pode ser trabalhada na sua prova também. Vamos para mais uma? Mais uma questão na sua tela. A Constituição Federal assegura a todos o direito de reunião pacífica em locais abertos ao público, desde que mediante autorização prévia da autoridade competente e que não se frustre outra reunião prevista para o mesmo local. Esta é uma questão repetida, batidíssima em concurso público, fala sobre o direito de reunião, onde eles sempre vão discutir o mesmo problema. Eles querem saber se precisa de autorização ou não para realizar o direito de reunião. Gente, a Constituição diz que não precisa de autorização, mas ela exige o chamado prévio aviso da autoridade competente. Ok? Então, essa é uma diferença que você tem que ter muito claro na sua mente. Direito de reunião não precisa de autorização, mas precisa de prévio aviso. Guarde isso, que você nunca vai errar uma questão de prova sobre direito de reunião. Beleza? Logo, essa questão está certa ou errada? Questão errada, porque ela exigiu aqui autorização para a liberdade de reunião. Ok? Questão errada, pode marcar aí no seu material. Beleza? Vamos para mais uma questão, então. Na sua tela já aparece aí. A construção doutrinária que prega a igualdade efetiva entre as pessoas e não apenas a igualdade jurídica é chamada de princípio da igualdade formal. Então, essa questãozinha acabamos de comentar, inclusive, algo parecido com isso, né? Igualdade formal e igualdade material, nós temos uma distinção clara prevista na doutrina. Qual que é ela? Igualdade formal é a chamada igualdade jurídica. É aquela igualdade prevista na Constituição em que ela ignora a realidade das pessoas. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Isso é igualdade formal. Igualdade material é aquela igualdade efetiva. É aquela igualdade em que as pessoas são tratadas de forma diferente, dependendo da necessidade, dependendo da situação fática. Isso é igualdade material. Igualdade material, são tratados iguais aquelas pessoas que são iguais e tratam-se diferentes aquelas pessoas que estão em situação jurídica diferente. Tá? Essa é a formulazinha para você memorizar a igualdade material, que é também chamada igualdade efetiva. Logo, essa questão está errada, pois o examinador ele confundiu os conceitos, ele trocou os conceitos de igualdade formal e material, confundindo você na hora da sua questão, beleza? Então marque errado nessa questão e corra para o abraço e para a sua aprovação no concurso público. Tranquilo? Fizemos então mais uma listinha de questões bem bacanas, depois você revise ela no seu estudo diário para que você possa se fortalecer mais e mais em direito constitucional. Beleza? Nos encontramos em breve, até mais.